São Paulo e Fluminense no Morumbi, às 4 da tarde, a bola rola, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, um Fluminense pressionado, 4 derrotas consecutivas, contando aquela para o Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Do outro, um São Paulo confiante, vem de 2 resultados positivos, agora sob o comando de Hernan Crespo. As duas equipes vão medir forças. Para o Fluminense, um jogo fundamental para iniciar essa reação e também para ganhar confiança. No meio de semana que vem, tem Copa do Brasil. São confrontos eliminatórios. Mas vamos por partes. Vamos de Campeonato Brasileiro. Vamos de São Paulo e Fluminense. Todos os detalhes, análises e informações a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Colocando aí na tela para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada, que começou ontem, no sábado, com alguns jogos. Botafogo e Corinthians empataram em 1-1 no Rio de Janeiro. Mirassol tropeçou aí contra o Vitória. Um bom resultado para o Fluminense. Mirassol tá ali na frente, com 25 pontos. Empatou em 1-1 em casa com o Vitória. Fortaleza voltou a vencer, bateu o Bragantino por 3-1. O Sport empatou com o Santos 2-2, um jogo inacreditável. O Sport ganhava o jogo por 2-0. Parecia que finalmente ia ganhar o primeiro jogo, um jogador a mais, e acabou ainda assim levando o empate do Santos. E o Palmeiras ganhou do Grêmio por 1-0. Então, além de São Paulo e Fluminense, teremos neste domingo Cruzeiro e Ceará, e Internacional também enfrentando o Vasco no Beira-Rio, Bahia e Juventude, jogo na Arena Fonte Nova, Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. O resultado, inclusive, jogou o Vasco para a zona do rebaixamento. 14 pontos ali ao lado do Fortaleza. O Santos também está ali pertinho com 15 pontos. É o Grêmio que perdeu mais um jogo, está com 17. Vamos para a parte de cima da tabela aqui. O Cruzeiro líder com 34 pontos, Flamengo 33, Palmeiras 32, Bragantino 27. Aí o Fluminense aparece ali com 20 pontos, caindo muito depois dessas 3 derrotas consecutivas. Por isso essa reação precisa ser imediata. O São Paulo, por exemplo, se ganha o Fluminense hoje, já passa. Inclusive ultrapassa o Fluminense, vai a 22 pontos. O São Paulo esses dias estava também ali na beira da zona do rebaixamento. E aí o Fluminense pode ser ultrapassado até pelo Ceará, que está aqui com 18 pontos. E ainda tem Internacional e Atlético Mineiro que jogam nesta rodada. Então, enfim, é uma rodada que o Fluminense, se ganhar, chega a 23 pontos, vai no máximo ali encostar no Mirassol, ficar a 2 pontos. Agora, se perder, pode despencar ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. A situação realmente não está fácil. Os confrontos mais recentes aqui, colocando na tela para vocês, flusão.info, mostram aí um equilíbrio absoluto. Nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias para cada lado, 2 empates. Último jogo, vitória do Fluminense ano passado por 2-0 no Maracanã. E também no ano passado, o Fluminense acabou perdendo no Morumbi por 2-1. No geral, são 133 jogos, 49 vitórias, 27 empates e 57 derrotas. Esse é o retrospecto de São Paulo e Fluminense, que, como eu disse, vem no Campeonato Brasileiro 3 derrotas consecutivas. É o oposto. O São Paulo emplacou 2 vitórias seguidas, está ganhando confiança, está ganhando corpo o trabalho do Hernan Crespo. Então, por isso, um jogo que sempre costuma ser complicado, que é enfrentar o São Paulo no Morumbi, tende a ser ainda mais difícil pelo momento das duas equipes. Então a questão emocional pode ter um peso bem determinante nesse sentido. E é sobre isso que a gente vai falar também dentro dessa provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje. O Renato deve, evidentemente, ir com força máxima. Se o Fluminense estivesse bem, uma situação mais tranquila, tivesse pontuado bem nesses jogos, eu seria capaz de apostar que o Renato pouparia parte do time hoje contra o São Paulo. Infelizmente, não é o caso. Não dá para brincar no Campeonato Brasileiro, né, Renato? Não dá. Definitivamente não dá. Campeonato muito perigoso. Isso mostra essa sequência de derrota do Fluminense. Você começa a despencar na tabela, os times que estão na parte de baixo começam a encostar, mostra bem o que é o Brasileirão. Por mais que seja difícil, não tem como pensar em Copa do Brasil no jogo contra o Internacional antes do árbitro apitar o fim do jogo de hoje. Não tem jeito. O foco tem que ser em pontuar. É claro que a vitória é importantíssima depois dessas 3 partidas, desses 3 resultados negativos. Mas também é muito importante não perder hoje novamente. Um ponto
não vai compensar todos os que o Fluminense perdeu jogando no Rio de Janeiro. Tudo bem, contra equipes fortes que vão brigar na parte de cima da tabela, mas não tem jeito. Foram 3 jogos no Rio. 1 ponto não vai resolver. Mas perder de novo 4 derrotas consecutivas, isso tem um peso muito grande. Então hoje o objetivo, claro, tem que ser sempre vencer. Mas pontuar também é importante para pelo menos você quebrar essa sequência. E aí, bom, não temos Ignácio. Hoje, acho que se o Renato tivesse todo mundo à disposição, eu acho que ele iria com 3 zagueiros. Até para espelhar o time de São Paulo, né? Por ser um jogo fora de casa, o adversário num bom momento. Mas o Renato não tem o Ignácio, que está lesionado, está fora. Otávio também já aproveitando, ele se junta ao Otávio, que também já é desfalque há um tempo, e a Riquelme, que não viajou com a delegação, apurei essa informação ontem. O Riquelme voltou a sentir um problema muscular, ele já teve problema físico lá nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, sentiu novamente, vai passar por exames médicos a fim de detectar uma possível lesão, de confirmar uma possível lesão. Então o Riquelme não viajou com a delegação. O Fluminense foi com 28 jogadores lá para Porto Alegre, porque vai para São Paulo, porque vai direto para Porto Alegre. Não voltará ao Rio de Janeiro. Então foi todo mundo, inclusive o Fuentes, mas o Fuentes sentiu um problema, sentiu um incômodo muscular contra o Palmeiras e com isso não deve entrar em campo hoje. E aí o René volta ao time titular e o jovem Wagner foi relacionado justamente por esse problema do Fuentes. Então vamos lá, vamos à provável escalação do Fluminense, tentar imaginar aqui o que o Renato vai levar a campo no jogo de hoje. O time deverá campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Aí já tem a dúvida no meio de campo. Creio que hoje ele vai dar uma oportunidade para o Bernal novamente. Acho que o Bernal vai ser titular. E aí fica uma dúvida entre Nonato e Hércules para atuar ali ao lado do Martinelli. O Renato deve repetir o esquema com 3 volantes. Não vai abrir mão disso contra o São Paulo. A dúvida, creio eu, passa a ser entre Hércules e Nonato, a princípio. Tá? E aí no ataque, ele pode, vamos lá, tem algumas possibilidades aí. Não muitas, na verdade. Ele deve manter o Soteldo no time. E tem uma dúvida entre Serna e John Kennedy. Por quê? Até falei para vocês isso aqui ontem. O Renato pretende utilizar o John Kennedy como segundo atacante. Tá? E aí, ele já entrou assim contra o Palmeiras. O Cano seria mantido no time titular e o John Kennedy disputa essa vaga com o Serna. Para esse jogo, o Serna teve uma atuação muito ruim contra o Palmeiras. Mas para mim seria interessante ter uma válvula de escape. Tudo bem que o Soteldo poderia ser. E aí talvez o Renato aposte no John Kennedy, na força física que ele tem, que ainda eu acho que provavelmente não está no seu melhor momento, não está no seu auge físico desde que voltou do México, mas enfim, é uma questão que só eles podem detalhar. Mas por outro lado, não vejo sentido em voltar a escalar Canóbio, o Keno também não entrou bem contra o Palmeiras, então basicamente essa é a dúvida. Ir com um jogador de velocidade, de lado de campo, que vai te dar essa opção de um contra-ataque em tese mais forte, ou ir com o John Kennedy, que aí já é um jogador que tem uma característica diferente, que tende a atuar mais por dentro do que por fora. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Renato Gaúcho, mas basicamente são essas as opções que ele tem hoje para escalar diante do São Paulo. O que eu gostaria de ver em campo hoje é um time novamente focado. É um time 100% ligado o jogo inteiro, que é o que o Fluminense não tem feito. E para mim, na minha visão pelo menos, e falamos muito sobre isso aqui, é o fator principal que explica, não todas, mas explica muito a derrota para o Flamengo, explica mais ainda a derrota para o Palmeiras. Mas essa falta de concentração nesses jogos, para mim foi um componente primordial, fundamental para essas derrotas. Então, eu espero que o Renato e os jogadores em campo, não adianta só o Renato falar, os jogadores em campo precisam ter hoje uma postura diferente. E, de novo, atenção na bola aérea. Bola aérea tem sido um pesadelo, um tormento. O Fluminense está perdendo todas, não ganha nenhuma no ataque e na defesa leva gol. Levou 4 nos últimos 5 jogos. E o São Paulo tem o Arboleda. Tudo bem que não tem o Caleri, que está lesionado. Ainda bem, menos mal. Mas tem o Arboleda, que é um grande cabeceador. Então, de novo, atenção nessa bola aérea. Não existe levar gol de novo por bola aérea como o Fluminense tem levado. Espero que o Renato tenha, nem que seja na base da conversa, conseguido acertar
essa questão do posicionamento. Esse jogo ele pode ter um impacto muito grande também, aumentar ainda mais a pressão para enfrentar o Inter. E aí, que é também, obviamente, a Copa do Brasil é um grande objetivo da temporada. E tudo começa, a bola de neve vai aumentando ainda mais. Então tem que estancar essa sangria hoje contra o São Paulo, de um jeito ou de outro. Conseguir essa vitória. Esse time tem condições de render mais do que mostrou nessas 3 partidas. Ele pode se concentrar mais, ele pode se dedicar mais. E quando eu falo se dedicar não é só correr, não. A dedicação dentro do que é a dedicação no jogo de futebol, tá o esforço para não perder o foco, para não perder, para não dispersar, né? O Fluminense vem levando gols, o Fluminense vem perdendo jogos com facilidade. Vem perdendo jogos pelos seus próprios erros, não necessariamente por méritos do adversário. Isso é o que me preocupa mais, né? Poderia ter tido sorte melhor no jogo contra o Cruzeiro, poderia ter feito um gol contra o Flamengo, poderia, mas perdeu os jogos para si. E eu espero que isso possa ter um fim definitivamente hoje contra o São Paulo. E com informações do São Paulo, meu amigo Felipe Oliveira, do canal Arquibancada Tricolor, cara muito bem informado sobre o São Paulo, sabe tudo sobre o adversário de hoje, que tem desfalques importantes, né? O Oscar, Lucas não estão à disposição, mas tem jogador voltando. O que o Crespo está preparando para o jogo de hoje? Fala aí, meu amigo. Fala pessoal do canal do Lessa, eu sou o Felipe Oliveira, jornalista do Arquibancada Tricolor, criador de conteúdo também aqui para as redes sociais. Falar um pouquinho sobre o momento do São Paulo para a partida de hoje contra o Fluminense. São Paulo que chega num momento bom, diria, até com a chegada do técnico Hernan Crespo, um momento em que a torcida começou a ver uma luz no fim do túnel. Com o técnico Luiz Ubeldia, a sensação era meio de terra arrasada, torcida não querendo ir para o estádio, torcida meio que largando, deixando de lado a equipe do São Paulo, com a chegada do técnico Hernan Crespo, sendo um treinador que já tem uma identificação com o torcedor, um treinador que conseguiu dar uma cara em 4 jogos para a equipe do São Paulo. A torcida do Tricolor Paulista começou a ver uma luz no fim do túnel, começou a ter um fio de esperança para a temporada de 2025. O Tricolor chega em boa fase, em alta, depois de vencer a equipe do Juventude e distanciar um pouquinho da zona do rebaixamento, da zona do degola do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista que tem pontos positivos, acho que o principal deles, com toda certeza, é a entrada do Luciano no time titular, voltando, né, sendo escalado como um atacante, um segundo atacante na sua posição de ofício, algo que era muito criticado com outros treinadores que utilizavam bastante ele como um camisa 10 e ele não rendia. Agora, voltando para a sua posição atual, a sua posição ideal, né, a sua posição de ofício como um segundo atacante, o Luciano vem desempenhando bons jogos, participou de todos os gols da Era Crespo, podemos dizer assim, nesses últimos jogos, nessa volta do Campeonato Brasileiro pós a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. A provável escalação do São Paulo vem com o Rafael no gol, 3-5-2, formação que o Crespo vem utilizando em todas as partidas e vem sendo elogiado pela torcida do São Paulo. Na linha de zaga, Alan Franco, Arboleda e também o Ferrarese. Ala direita, Cédric Soares, acho que por uma falta de opção, até porque vem sendo muito criticado pela torcida do São Paulo. Na esquerda, o Wendel, que foi muito bem no clássico contra o Corinthians e tomou a posição do Enzo Dias nessa função, jogando muita bola o Wendel, se bem que é uma disputa muito sadia na ala esquerda entre o Wendel e Enzo Dias. A dupla de volantes, acho que isso é intocável no time do Crespo, Bobadilha e Marcos Antônio jogando muita bola os dois, e um pouquinho mais à frente, pisando um pouquinho mais na área, substituindo o Oscar, o Alisson. Sim, o Alisson que vinha jogando como volante no São Paulo, agora com a lesão do Oscar, por uma falta de opção também, tá atuando na posição que é sua posição de ofício. E na frente, André Silva como centroavante e Luciano como o segundo homem de frente, flutuando um pouco mais entre os zagueiros. Essas são as primeiras impressões, as primeiras informações de São Paulo e Fluminense, que se enfrentam hoje às 16 horas no Morumbis, casa do Tricolor Paulista, nesse duelo de tricolores nessa rodada deste domingão, 4 horas da tarde. Eu sou o Felipe Oliveira, obrigado pelo convite ao Vitor Lessa, agradeço a todo mundo
E me siga nas redes sociais. Saudações tricolores. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão. E até a próxima. Vamos à arbitragem do jogo de hoje. O árbitro é capixaba, Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo, que é de Minas Gerais, e pelo Douglas Pagum, que também é do Espírito Santo. O VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Ferreira. O que a gente pode dizer desse árbitro? O histórico dele é o seguinte, apitando jogos do Fluminense, ele, ano passado, ele só apitou 3 partidas. Esse ano, apitou aquela goleada de 8-0 em cima do Águia de Marabá. Ano passado, Fluminense 1-0 no Bahia do Maracanã, jogo importante, difícil. E também o Fortaleza vencendo o Fluminense por 1-0 lá no Castelão. O que esse árbitro tem aí de interessante, né, de curioso, na verdade? Ele é um árbitro que vem ganhando espaço na CBF nesses últimos tempos. Árbitro de 29 anos. É apontado aí como um dos que podem chegar ao quadro da FIFA aí em breve. Um dos mais utilizados pela comissão de arbitragem. É um dos mais utilizados pela comissão de arbitragem na CBF, isso no ano passado, apitou 37 jogos, 22 pela Série A do Brasileirão, mas ele teve uma polêmica muito grande ano passado, lá no Campeonato Capixaba, no clássico entre o Desportivo e Rio Branco. O Rio Branco ganhou o jogo de 1-0, mas teve ali 2 lances, possíveis pênaltis, que o VAR chamou, ele ignorou o que foi passado pelo VAR, e aí deu uma confusão danada lá. O Desportivo chegou a entrar no STJD pedindo impugnação do jogo, mas o pedido foi recusado. Enfim, foi uma polêmica que chamou a atenção no ano passado, mas como eu disse, é um árbitro que vem ganhando espaço, está com moral na CBF, ele possa fazer uma boa arbitragem logo mais no Morumbi. É isso, galera. Transmissão do Premier e também da TV Globo, a partir das 4 da tarde a bola rola, mas desde as 2 da tarde já estaremos ao vivo, direto no Morumbi, com toda a nossa reportagem. Eu, Gabriel Amaral, Fio e Cauã Tinoco, direto do Morumbi, com todas as informações e aquela transmissão que você já está acostumado. Então vem com a gente, assista lá o jogo, mas deixa o áudio na nossa transmissão para você acompanhar realmente o jogo com quem entende, com quem respira o Fluminense 24 horas por dia. Nos vemos mais tarde, um abraço. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, tamo junto.